dia, mas bom dia mesmo. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 22 de novembro, dia do músico. Sim, hoje é o dia em que nós celebramos a música. A música, principalmente, ela fala a alma, fala o coração. E alguém já disse que a música está presente em todos os lugares que você possa imaginar. A música está presente numa festa de aniversário, numa festa de casamento, em cerimônias inaugurais, em cerimônias fúnebres, em Olimpíadas. A música está presente em todos os lugares, mas a música também está presente no céu. Sim, no céu. A Bíblia fala lá no livro do Apocalipse que anjos, eles tocavam harpas e eles louvavam a Deus. E de sorte que a música deve ser celebrada como uma maneira de expressarmos a nossa gratidão e adoração ao Criador. Alguém já disse que quem canta, seus males espanta. Nós não cantamos para espantar males, nós cantamos para elevar a nossa voz em adoração e em louvor e ações de graças ao Criador. Assim como as aves dos céus, os pássaros, cantam e encantam. Você já parou para pensar como é importante a música? Como a música realmente ela é levada a efeito apenas com 7 notinhas musicais. Ela faz muita coisa. Então, nesse dia da música, nós queremos parabenizar a todos os músicos, a todos os instrumentistas, a todos os cantores. E que nós saibamos expressar a nossa adoração através da música àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, conforme encontramos lá no Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Opção para a vida, deixa esse recadinho no início do nosso programa. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Aurivan Marinho, trazendo parte que ele iniciou ontem sobre a abertura do Jubileu de Ouro da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, realizada nos dias 13 e 14, lá no Ronaldão, em João Pessoa. E naquela noite festiva tivemos a oportunidade de ouvir uma mensagem bastante inspirada e edificante. E eu acredito que você que não participou conosco vai ter a oportunidade de assistir em casa e ouvir esta explanação da palavra de Deus. Somos chamados a testar os espíritos para certificar que o Espírito que nos conduz é o Espírito Santo. E o único teste que podemos aplicar é o teste da própria palavra. Portanto, quem são aqueles que serão guiados e livres das heresias, das confusões desse mundo, dos ataques malignos de Satanás para desviar a igreja da sã doutrina e conduzi-la num caminho de apostasia? Aqueles que desfrutam da direção do Espírito. Direção essa que se baseia na palavra que o Espírito Santo deu aos profetas e apóstolos, que se constitui no fundamento da igreja. Amém? Ser guiado pelo Espírito, meus irmãos, portanto, implica em submeter a nossa vontade ao governo do Espírito Santo. Significa abrir mão da tutela da sua vida para saber que quem governa sobre você é o Espírito Santo. E dizer que é governado pelo Espírito Santo é se submeter à autoridade da verdade de Deus, aos seus mandamentos. Porque o Espírito Santo não tem outra revelação, senão a revelação registrada nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo, portanto, é a nossa segurança e é a nossa esperança. Ele é o penhor e a garantia da nossa salvação. Ele é o nosso guia e o nosso auxílio. Amém. Segundo lugar, a esperança da igreja consiste
na adoção do Espírito. Aqueles que gozam dessa esperança sabem que são guiados pelo Espírito, porque foram adotados como filhos de Deus. E essa adoção é aqui atribuída particularmente ao Espírito Santo de Deus. Verso 15. Veja na sua Bíblia. Porque não recebemos um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Pelo qual clamamos Abba Pai. Paulo aqui está pensando na época da lei, o Sinai, o temor, o medo e o pavor que tomou conta do povo de Israel ao ser colocado debaixo da lei, sobre as penas da lei, as ameaças da lei, a incapacidade que eles tinham de obedecer aqueles mandamentos para poder obter de Deus a aprovação. Isso trazia temor, pavor e escravidão. Mas Paulo também está se dirigindo a gentios que viviam debaixo da ameaça dos deuses do paganismo. E numa outra situação, o homem estava debaixo de condenação, conforme Romanos 1 coloca, e Romanos 2. Os gentios, porque tendo a revelação natural, desprezaram e preferiram a criatura em vez do Criador. E os judeus, porque tendo a revelação bíblica, eram incapazes de viver de acordo, e portanto estavam todos encerrados debaixo de juízo, de condenação, da ira de Deus. E o espírito que pairava sobre todos era de medo, de escravidão e de pavor. Mas ele diz agora: vocês receberam o espírito de adoção. E aqueles que se sentiam ameaçados pelo próprio Deus, agora podem chamar Deus de Pai. Abba Pai. Isso é um grito de esperança. Pai. É como se dissesse: nós somos os teus filhos, Pai, e vem consumar em nós, e vem nos dar a herança eterna, conforme está nos versos seguintes. Assim sendo, meus queridos, a adoção é um passo adiante, porque aqui está dizendo que o Espírito guia, mas está dizendo que ele não guia qualquer um. Ele guia apenas aqueles que podem se comunicar com ele. Observe que isso aqui é uma experiência única. Os próprios judeus no Velho Testamento não tinham esse costume. Ficaram escandalizados quando puderam ver Jesus em algumas das suas orações, como a do Pai Nosso, se referindo a Deus como Pai. E esse era um privilégio que somente o unigênito Filho de Deus possuía. E agora, pelo Espírito Santo, Ele concedeu esse privilégio à igreja. A igreja pode desfrutar da mesma filiação, da mesma intimidade, da mesma abertura. Por quê? Porque o véu que separava não separa mais. Nós temos livre acesso à presença de Deus. E então nós podemos nos aproximar de Deus e chamá-lo de Pai, e nos apropriarmos de todos os benefícios que o Pai concede aos seus filhos em Jesus Cristo. Em Gálatas 4, versículos 4 ao 7, nós encontramos o seguinte, corroborando com essa passagem de Romanos 8. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora observe: e porque sois filhos de Deus, enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho,
também herdeiro por obra de Deus. Aleluia. Eu não sei se vocês perceberam uma diferença. Em Romanos, capítulo 8, é dito que pelo Espírito Santo nós dizemos Abba Pai. E em Gálatas é dito que o Espírito Santo é quem em nós diz Abba Pai. E alguém pode fazer a pergunta: e aí? Somos nós que dizemos Abba Pai por meio do Espírito, ou é o Espírito que em nós nos ajuda a dizer Abba Pai? As duas coisas. É uma comunicação espiritual. Então, quando alguém verdadeiramente diz Abba Pai, você pode dizer que essa pessoa está dizendo isso, ou pode dizer que é o Espírito Santo que nela está produzindo isso, de modo que ninguém pode dizer Abba Pai se não for pelo Espírito Santo. E portanto, é essa consciência que a adoção traz, é a consciência de que você não é qualquer um, você é o Filho de Deus, e é o Espírito Santo quem dá essa garantia. Mas aqui presta atenção, eu gosto de repetir isso. Eu cresci no sertão do Nordeste, lá no Apodi, e eu costumava ver católicos romanos dizerem o seguinte: olha, eu até gosto dos crentes, o que eu não gosto é eles dizerem que estão salvos e vão para o céu. Porque se tinha uma coisa que os crentes antigos não abriam mão, era da certeza de salvação. Para eles, ser crente era sobretudo ter a certeza da vida eterna. Hoje não. Pode significar qualquer coisa estar na igreja, menos a esperança da vida eterna. De modo que você encontra crentes, e aí? Se você morrer hoje, você está salvo? Aí ele diz assim: se eu merecer. Aí eu digo: se merecer, então você vai para o inferno. Porque é isso que você merece e é isso que eu mereço. Ou seja, nós não temos uma convicção de salvação baseado na segurança que Deus nos dá. Sala de aula, ministrando lá no Recife, eu perguntei para um aluno que questionou aquilo que eu estava ensinando. Eu disse: e aí? E você? Você está salvo? Ele disse: estou. Eu digo: você está salvo ou você é salvo? Ele disse: eu estou salvo. Eu disse: até quando? Você vai estar salvo amanhã? Ele disse: eu não sei. Eu digo: quer dizer que você está salvo hoje? Não sabe se vai estar amanhã? Amanhã só Deus sabe. Eu disse: olha, tem um amanhã que a Deus pertence e que pertence à igreja. É a segurança da salvação naqueles que nasceram de novo. A obra eterna é gloriosa, é infalível, é interruptível. Mas eu entendo que essa crise, a segurança da salvação na vida da igreja, é fruto de basicamente três coisas. Primeiro, a ausência de novo nascimento, fruto de uma pregação que se baseia na resolução de problemas existenciais, temporais, mas que não aponta para o alvo maior, final, pleno e glorioso da morte de Cristo, que é a redenção do pecador. Segundo, a tendência católica romana, apesar de 500 anos depois da reforma, de nós de alguma maneira não termos a capacidade de confiar na obra de Cristo como sendo suficiente. Porque se confiarmos que a obra expiatória de Cristo foi suficiente, nós vamos entender que aquilo que Cristo fez lá agradou a Deus eternamente, de modo que a obra de Cristo não é temporária. Ele ofereceu um sacrifício por nós e Ele está à direita de Deus e vive sempre a interceder por nós. O seu sacerdócio é perpétuo. Ele morreu uma só vez. Não é à toa que o escritor de Hebreus diz que aqueles que dão as costas para as coisas espirituais, para a igreja, estão crucificando Cristo outra vez, estão negando a suficiência da morte. Não é à toa que na igreja romana é necessário que toda a missa Cristo seja sacrificado, porque eles não acreditam na suficiência do sacrifício, mas nós acreditamos nos méritos de Cristo, nos méritos da justificação, na justiça imputada, na justiça alheia. Cremos nisso, e aqueles que confiam nisso sabem que Deus se agrada
não da suficiência das nossas obras, mas da obra de Cristo, e por causa dela, nós estamos seguros hoje, amanhã e sempre. Portanto, a terceira questão é porque não conhecemos o Evangelho. Evangelho é isso. Evangelho é a graça de Deus sendo afirmada. Se depender do que eu faço ou deixo de fazer, eu não estarei salvo um minuto da minha vida. Estarei sempre perdido. Mas se o véu foi rasgado, então, meus irmãos, nós temos acesso à sala do trono e temos segurança para chegar lá e chamar Deus de Pai. Abba, Pai, meu Pai, bendito seja o Senhor. Terceiro lugar, a nossa esperança repousa no testemunho do Espírito Santo. A esperança da igreja repousa no testemunho do Espírito Santo. Quero que vocês observem que há um passo adiante. Literalmente, a revelação é progressiva. Aqueles que são guiados pelo Espírito são aqueles que podem chamar Deus de Pai. Mas eles não chamam Deus de Pai baseado na teologia católica, que diz que todo mundo é filho de Deus. Eles chamam Deus de Pai baseado no testemunho interior que o Espírito Santo registra no seu coração. E é isso que veremos aqui, versos 16 e 17. Olha aí na sua Bíblia. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Observe então o verso 16, diz que o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui mais uma vez eu quero dizer o que não é o testemunho do Espírito Santo. Há muitas pessoas que dizem assim: Deus me disse. E eu não nego que Deus fale conosco. Há muita gente que diz assim: Deus me mandou fazer. Eu orei, eu jejuei, e Deus disse para eu fazer isso ou aquilo. E aí, presta atenção, eu quero chamar aqui a atenção de vocês para um cuidado. O fato da gente estar orando e jejuando não quer dizer que a gente esteja isento de orientações do diabo. Era enquanto Jesus orava e jejuava que o diabo propôs as coisas mais malignas e mais terríveis. A oração e o jejum não nos isenta do engano e de confundirmos a voz do Espírito com outras vozes, inclusive a nossa. Então, se você orou e jejuou, e se você buscou direção de Deus para alguma coisa e Deus deu algum testemunho no seu interior, você deve lembrar que o testemunho do Espírito Santo no coração do crente só tem validade quando estiver de acordo com a Escritura. O testemunho do Espírito no coração do homem não representa uma outra revelação ou uma nova revelação. Tudo que o Espírito Santo vai testemunhar no seu coração tem três realidades. A soteriologia, a doutrina da salvação, ele vai testificar que você é salvo com base nas verdades fundamentais da nossa fé. A cristologia, ele vai testemunhar que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus e você deve confiar nele e na sua obra. E sobretudo a revelação que trata de Cristo e da salvação, ele vai testemunhar com base nas Escrituras a que você é o Filho de Deus.
Portanto, o testemunho interior do Espírito Santo se baseia no testemunho externo. E aqui eu quero citar uma passagem bem interessante, que é a passagem de 1 João 5, do 6 ao 12. Ali é dito o seguinte: 3 são os que dão testemunho a respeito de Cristo. Quem são os 3? A água, o sangue e o Espírito. Se você pegar comentários bíblicos, você vai se deparar com muitas interpretações. Mas eu entendo que a melhor hermenêutica para interpretar essa passagem é a seguinte: primeiro, o batismo aponta para a água aponta para o batismo, o início do ministério público de Cristo. E o sangue aponta para a morte, o sacrifício de Cristo na cruz, portanto, o fim do seu ministério. E esse é um testemunho externo sobre Cristo, o seu ministério e a sua morte, a sua vida e a sua morte, que compreende do batismo até o Calvário. Esse é o testemunho externo. As escrituras inteiras apontam para Cristo. E os evangelhos estão tratando desse início da vida de Cristo, começando do batismo até a morte. Os seus ensinos, as suas obras, os seus milagres, sua morte na cruz, o seu sacrifício, representa um testemunho externo. É aquilo que o ministro exterior, eu e você, pregamos para a igreja. Mas o texto está mostrando que há um outro testemunho, é o testemunho do Espírito. O Espírito lança mão desse testemunho externo e interioriza no nosso coração. Portanto, 3 são aqueles que testificam de Cristo: a água e o sangue, a vida, o ensino, a morte de Cristo, o ministério todo, a caminhada dele toda aqui na terra. É um testemunho externo. Nós pregamos essas coisas. E o outro é o Espírito Santo. Ele usa esse testemunho externo e ele aplica no coração do crente. E quando ele interioriza esse testemunho externo, crentes são edificados e pecadores são convertidos. Entra aquilo que nós dissemos ontem à noite: o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui é por isso que a pregação é um meio de graça. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Enquanto você dá o testemunho externo, o Espírito Santo interioriza isso no coração. E somente aí é que há salvação. Somente aí é que a igreja é edificada e abençoada. Por isso nós precisamos depender profundamente do Espírito Santo, para que ele interiorize o nosso testemunho e transforme isso em algo interior no coração dos crentes, no coração do ímpio, para que ele se converta a Deus. É disso que Paulo está falando aqui. O Espírito Santo presta esse testemunho interior, imprimindo no coração o Evangelho, imprimindo no coração daqueles que ouvem as verdades da cruz. Meus irmãos, depois o verso 17 aponta que aqueles que são adotados, recebem essa adoção do Espírito, eles caminham para a glória eterna. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Observe que esse testemunho também não é uma coisa circunstancial. Ele vai culminar na consumação da salvação, de modo que aqueles que participam dos sofrimentos de Cristo não devem jamais agonizar, porque sabem que estão sendo conduzidos para um propósito maior e glorioso. É por isso que o verso 18 diz que os sofrimentos da vida presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Nada que venhamos a passar aqui nesse mundo é para ser comparado com aquilo que está por vir. Ou seja, meus irmãos, diante da direção do Espírito, diante do testemunho do Espírito, da adoção do Espírito, a cruz não é pesada. A cruz se torna pesada quando a gente bota os olhos desse mundo, quer viver os prazeres desse mundo, quer viver segundo a filosofia desse mundo.
A cruz é insuportável, por isso o mundo não a quer. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, têm a adoção do Espírito, e o Espírito testemunha que são filhos de Deus, e há uma esperança, há uma herança eterna esperando. Eles não lamentam pelos seus sofrimentos. É por isso que os crentes podem ser pacientes na tribulação. Recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e o preço. Lá na cruz me mostrou as mãos feridas, e uma dessas muitas vidas era quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Obrigado. Deus abençoe vocês. Sempre que